terapia gênica. É uma abordagem inovadora da medicina que busca corrigir falhas genéticas, substituindo ou silenciando genes defeituosos. Os avanços nesse tipo de terapia têm despertado grande expectativa no tratamento de condições genéticas, como hemofilia, anemia falciforme, atrofia muscular espinhal, a AME, e síndromes do espectro autista. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre a terapia gênica é Caroline Caide, bióloga, e Ana Karine Bittencourt, fundadora do Instituto DAF1. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por virem aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu vou começar perguntando, Caroline, parece quase enredo de filme de ficção científica, né? A terapia gênica já existe? Sim, já existe, já é uma realidade. E ela está presente justamente para a gente conseguir consertar falhas genômicas que antes eram impossíveis da gente arrumar, né? E na prática, assim, como é feita essa correção? Na prática é um medicamento em que o medicamento entrega aquilo que está faltando ou que está falhando. Então, por exemplo, o AME, você tem uma deficiência na proteína, então ele geralmente utiliza vírus para entregar aquela proteína que tem a conformação correta para o sistema funcionar corretamente. Mas aí ele corrige e fica corrigido? Tem de várias maneiras. Tem aquela que corrige logo no DNA, como o CRISPR, e aí você consegue, né, perpetuar aquela proteína correta. Tem algumas que você precisa entregando periodicamente aquela proteína de maneira correta para o organismo funcionar, mas ela é uma modalidade muito variada, mas o mais importante é que ela vai diretamente na origem da vida, né? No genoma, no DNA, no RNA, na proteína, para consertar pontualmente essas doenças. Olha, muito interessante, né? E, Ana, você é fundadora do Instituto DAF1 e também, né, mãe atípica. Conta pra gente o que é esse instituto e o que é o DAF1. O Instituto é uma associação de pais e um Instituto de Ciência e Tecnologia, né, ao mesmo tempo. Nós nascemos com essa dupla missão, digamos assim. O DF1 é um gene no cromossomo 11, né, que quando mutado, quando tem uma mutação nele, você tem um impacto no neurodesenvolvimento que traz consequências, né, em geral o autismo, muitas vezes epilepsia, difícil controle, muitas vezes outras comorbidades que são associadas. Quando a gente começou, meu filho foi o primeiro caso no Brasil, né, diagnosticado com essa mutação. Então, não se conhecia nada sobre o gene, nem aqui nem no mundo. E aí a gente começou a desenvolver pesquisa sobre o gene mesmo na ciência básica, né? E daí fomos descobrindo as alternativas de tratamento e a terapia gênica, exatamente por agir, né, em um gene, seria uma das opções mais promissoras atualmente. Então, daí a gente se aproximou do tema, né? Do tema que é do interesse de todo mundo que tem uma condição. Quando você fala genético, hoje em dia você acaba escutando sobre terapia gênica, seja ela um tipo ou outro, mas é uma esperança, porque, né, para quem tem uma condição genética desconhecida, incurável e rara, é complexo, né? Você acaba buscando um tratamento e não acha. Então, por isso é que a ciência se mostrou o nosso caminho de busca. Quando a gente fundou o Instituto, a gente já tinha, meu filho, quando começou a ter as convulsões, né, quando começou a ter epilepsia, já tinha 8 anos de idade. Né, e a gente foi ter o diagnóstico com 9 anos de idade. Hoje ele está com 17 anos de idade. Né, e, infelizmente, as convulsões ainda não pararam, né, apesar de todas as medicações, do canabidiol e todas as intervenções. Então, a gente vê que se tem uma base genética por trás do quadro, é preciso entender o que é que essa base genética está fazendo, de que forma que ela pode ser alterada, melhorada ou não. É muito melhor ir dessa forma do que só ficar no paliativo, né? No buscar uma medicação que não sabe o que está fazendo. A gente vive nesses testes, né? Que só alivia os sintomas, vai para frente, vai para trás, funciona, não funciona. E a gente não sabe o que está acontecendo de fato. E como a gente já tinha 8 anos, a gente já tinha passado em muitas terapias, em muitos tratamentos, aí a gente resolveu, então vamos ter que ir para a ciência, vamos ter que nos aproximar dos grandes doutores desse país, né, e entender o que eles estão fazendo para ver se a gente pode ajudar de alguma forma e
entrar nesse mundo, né? Para ver se ajuda também os meninos. E como isso funcionaria, Caroline? Assim, então, por exemplo, no caso do DAF1, assim, tem que ter uma pesquisa específica para tratar essa questão genética, tem que ser assim, sob medida. Sim, cada modificação, cada mutação tem uma característica. Então, por exemplo, no caso do DAF1, você tem uma modificação que para consertar você teria que usar, por exemplo, a tecnologia de CRISPR, que você faz uma correção direto nas células para ela poder produzir a proteína de maneira correta. Um outro exemplo, que também é um autismo genético, que é o Phelan-McDermid, já é uma outra estratégia. Então, ele tem outro mecanismo por trás, que nesse caso você entrega a proteína, que é o SHANK3, inteira, direto para aquele organismo. Então, cada condição ela tem uma realidade, ela tem os pesquisadores que estudam o mecanismo que leva, né, à doença, mas dentro da terapia gênica você tem o vetor que vai levar aquela tecnologia, né, para aquela célula. E por isso que quando você pensa no vetor, né, qual que é a máquina ou o Uber que vai levar aquela tecnologia, aí a gente consegue unificar todas essas condições, porque sempre você precisa de um carro, um transporte que vai levar essa tecnologia, independente dessa tecnologia. Imagina, por isso eu gosto do carro, porque você tem um carro vazio e você coloca o passageiro ali ou a mala para entregar. As malas são diferentes, os passageiros são diferentes, mas a construção desse carro ela é muito importante. E hoje, na ciência, a gente tem apenas um tipo de carro, que é o adenovírus. E ele tem várias limitações e vários efeitos colaterais. Por isso a importância da ciência avançar, não só lá na ponta, na condição, mas também no transporte, né, nessa plataforma. E é muito bacana porque o Brasil tem avançado nesse tipo de ciência e a gente tem desenvolvido aqui no país plataformas que podem abastecer a terapia gênica de uma maneira mais holística, né, mais completa. E a ideia também, então, você falou que o adenovírus tem efeitos não desejáveis, buscar uma coisa, um carro mais eficiente, um Uber mais confortável. Exato, assim. Exato. Então, a gente desenvolve pesquisa, por exemplo, usando os próprios vírus brasileiros, né? Então, o adenovírus é um vírus de DNA. E a gente tem os flavivírus, que são vírus de RNA, né? Dengue, Zika. Então, usando engenharia genética em vírus, a gente consegue transformar ele nesse transporte para poder fazer esse carregamento das terapias gênicas que estão por vir, né? E isso tudo, né, como eu até falei antes, parece um pouco filme de ficção científica, né? Essa é uma das suas campanhas, né, Ana, de divulgar mais, levar esse conhecimento, né, à população. O Instituto vai fazer 5 anos de existência, né? E nesse tempo a gente aprendeu muito o que eu chamo de letramento, né? A gente precisou fazer preciso começar a traduzir os termos dos pesquisadores, né, para a gente começar a conversar. E aí a gente começou a adentrar nesse mundo. E aí, fora do Brasil, é muito comum as associações financiarem, patrocinarem e até estarem bem próximas da ciência. Aqui no Brasil ainda é muito raro isso. Mas a gente resolveu ousar nesse sentido e foi aprendendo. E aí, então, ali, quando a gente já estava com um pouco mais de experiência, a gente propôs a Pfizer Internacional em um edital público, né? Que a Pfizer abriu um edital público para educação médica sobre educação social, educação sobre conhecimento genético. Eu falei, olha, então nós vamos educar médicos, mas também nós vamos educar famílias, nós vamos educar profissionais da ciência sobre o que é genética, sobre esse letramento todo, o que é terapia gênica. Vamos levantar o que tem no Brasil sobre isso. E aí fizemos um documentário, a gente ganhou o edital, né? E fizemos um documentário e agora a gente vai fazer a gente está fazendo, né, uma série de eventos em que a gente expõe esse documentário e chama os pesquisadores para debater o que eles estão mesmo falando lá no documentário, junto com as famílias, junto com as pessoas que têm interesse, né? Quem tem uma condição que está sendo pesquisada lá no Einstein, por exemplo, e traz o pessoal do Einstein para conversar com essas famílias, né? E, ao mesmo tempo, os pesquisadores locais também podem trazer suas dúvidas e gerar novos grupos de pesquisa, né? Iniciantes e novas hipóteses. Essa foi a proposta nossa, de dividir aquele nosso conhecimento como família, né? Pequenas famílias, mas muito interessadas, e que fomos adquirindo, né, ao longo do tempo. Então, isso a gente tem. O Fórum de Terapia Gênica é um fórum onde a gente expõe o documentário, mas também expõe, entre aspas, né, os pesquisadores, a nata do Brasil, né, nesse tema.
e deixa eles, assim, interagirem e a gente espera que a coisa cresça, né? E ganhe corpo no país. Porque tem essa questão mesmo, né? Tem que encontrar o pesquisador certo que está fazendo a pesquisa para aquela condição, né? Tem que fazer esse encaixe. E incentivar outros pesquisadores, né? Porque hoje em dia nós temos, assim, cerca de 8.000, 7.000 doenças raras. E dessas, 80% são de origem genética. Dessas 80%, 95% não tem tratamento nenhum. 5% tem tratamento. E às vezes a gente se perde um pouco na nossa discussão quando começa o tema terapia gênica, né? A gente se perde no assunto assim, quanto é o terapia gênica? É milionário. Mas só quem tem acesso a esses 5%. Os outros 95%, e o GeneDF1 está nesses outros 95%, não tem sequer a pesquisa ainda. Então, a gente precisa que outros pesquisadores se interessem, não só pelo meu gene, mas pelo CUL3, pelo SHANK3, pelo SN2A, todos os outros genes são iguais, né? Mas então a gente precisa estimular outros grupos de pesquisas a surgirem. Não falta assunto para pesquisar. E ainda tem alguns que nem são conhecidos, né? Cada vez mais se sabe, né, que o autismo tem fundo genético, mas geralmente não se sabe qual é a alteração ou a complicação, né? O autismo é uma condição muito peculiar, né, nesse sentido. Ele tem um grupo que é poligênico, né, que eu não tenho sim, mas eu acredito que esse grupo que é só poligênico, né, ou seja, que tem vários pequeninos genes influenciando, eles estão mais no suporte nível 1, né? Agora, você tem aqueles que você tem um gene específico. E esse que tem um gene específico, você tem características de saúde específicas vinculadas àquilo ali. Seja saúde mental, seja saúde física, você tem alguma coisa muito bem traçada. Esses são os que a gente chama de autismo sindrômicos. E dentro desse grupo, a saúde é primordial, entendeu? Assim, para o meu filho, saúde é primordial. E existe, né, um debate de tratar ou não tratar autismo, mas eu acho que quando a gente cai nos autismos sindrômicos, isso fica muito claro. Se você tem um gene, se você tem uma linha traçada de sintomas de saúde, eu acho que você tem que tratar sim, né? E não é que a gente queira desmerecer ou desfazer ou não colaborar com a diversidade, com a neurodiversidade de forma alguma, né? Amo as pessoas com autismo que eu conheço de todos os níveis de suporte e assim como amo as pessoas com deficiência intelectual também, acho que até esse nome um dia vai mudar, né? De deficiência intelectual vai deixar de ser, como síndrome de Down também. Mas assim, síndrome de Down é muito clássico, né? As pessoas começaram a tratar os problemas cardíacos de síndrome de Down algum dia na vida, graças a Deus, né? Porque não é porque a pessoa tem síndrome de Down que eu não vou tratar o coração dela. Mas eu não sei se eu fui além do que você perguntou, desculpa. Caroline, e pelo que eu entendi, assim, quando é uma condição que é só um gene, fica bem mais simples de tratar, né? Do que quando é essa associação, né? Assim, é mais fácil de editar ou mexer ali naquele gene. Sim, a terapia gênica é justamente para isso. Ela modifica aquele único gene, ela mexe naquele único mecanismo. Mas a gente não sabe ainda, porque a pesquisa não chegou até lá, qual que seria o efeito dessa terapia gênica em outros tipos de autismo. Pode ser que o fato de você entregar uma proteína que vai ajudar num tipo específico de autismo sindrômico, pode também ter algum benefício para os outros poligênicos, a gente ainda não sabe. A pesquisa precisa avançar a esse ponto. Mas eu acho que a Ana comentou um negócio que é muito importante, que a terapia gênica é um tema complexo. O complexo significa que é difícil? Não. Complexo significa que você precisa de várias pessoas com expertises diferentes, trabalhando no mesmo objetivo. Então, você precisa de vários, né? Um time. É isso que você consegue resolver um problema complexo. Então, a pesquisa, ela precisa começar na academia, porque a função da academia é justamente gerar conhecimento, e a gente faz isso muito bem no Brasil. Mas essa pesquisa na academia, ela precisa sair e avançar. E para ela sair e avançar, ela precisa de vários outros profissionais, ela precisa passar pela manufatura, a gente precisa do cientista ir para o engenheiro de processos, precisa ir para o advogado, precisa ir para o farmacêutico, precisa ir para o médico, que ele vai entender a realidade do paciente, vai pensar, vai voltar isso para a pesquisa. Então, por isso que a gente chama essa etapa de pesquisa e desenvolvimento. A gente não consegue desassociar as duas coisas, porque precisa fazer pesquisa e desenvolvimento. E dentro dessa jornada, que ela é longa,
em torno de 5 a 10 anos até que esse medicamento chegue para o paciente, você precisa de algumas instituições, então academia, depois você vai para a startup. A etapa da startup é muito importante, porque é um ambiente extremamente inovador, é uma estrutura, é um CNPJ que ele é simples e que ele consegue ser muito rápido e avançar na velocidade, no limiar ali da inovação, né? Fazer inovação radical. E a startup às vezes é negligenciada pelas academias, negligenciada pela indústria, negligenciada pelo governo, né? Porque é frágil e precisa desse apoio, né? Mais de 70% dos medicamentos novos que são gerados nos Estados Unidos começam na startup. Depois da startup, ela vai para a farmacêutica e que depois isso chega no paciente. Então, cada um ali tem um papel importante e todos precisam dar as mãos, né? Academia, indústria e governo, para que isso aconteça e chegue, né, no produto final. E como é que está essa aliança aí, assim, aqui no Brasil, né, com relação à terapia gênica? Desafiadora, mas o ecossistema ele ainda não está maduro para isso acontecer, né? Entre a academia e a indústria existe um buraco, mas tem várias outras startups, muito pesquisador que está tendo coragem de sair da academia e enfrentar esse matagal na unha, para poder estabelecer o ecossistema, para a gente poder ter essa rota de geração de tecnologia mais fundamentada. Quando a gente ouve falar, né, nesses medicamentos baseados em terapia gênica, a gente sempre ouve falar em medicamentos caríssimos, né? Assim, quem tem acesso a essa medicação atualmente? Hoje é muito difícil, né? Então, a terapia gênica Zolgensma é a droga mais cara no mundo, né? E isso assusta. Mas sim, é possível desenvolver terapia gênica com acesso. Só que para você desenvolver terapia gênica com acesso, você precisa pensar no acesso desde o início, lá na prova de conceito, quando você está desenhando ela. Então, eu gosto de dizer que para você desenvolver terapia gênica com acesso, você precisa resolver 3 problemas, né? O primeiro é a ciência. Então, pensar no acesso desde o início. E aí você consegue desenvolver a ciência. O segundo é a manufatura. Então, você precisa desenvolver um processo produtivo que seja eficiente para poder baratear. Se eu tenho um processo que ele não é eficiente, eu não vou conseguir produzir muitas doses, automaticamente ele vai ficar caro. Agora, se eu penso nessa produtividade, ela tem que ser uma produtividade alta, eu consigo entregar isso com acesso, né? E aí eu preciso colocar os engenheiros de processos para conversar com os cientistas. E geralmente isso não acontece, né? É um problema. Em terceiro lugar, é a fonte de dinheiro que vem para essa terapia. Então, se ele é um dinheiro caro, que requer um retorno financeiro muito alto, isso encarece. Agora, se você consegue uma fonte de fomentos do governo, isso sempre barateia, porque você já desenvolve lá atrás pensando na incorporação no SUS. Você recebe esse dinheiro do governo sabendo que isso vai chegar lá na ponta no SUS. Então, seguindo esses 3 pilares, você consegue dar acesso. Mas para o Brasil conseguir fazer isso, precisa ser desenvolvido tecnologia nacional e fortalecer, né, o complexo industrial da saúde. Nesse documentário, né, que vocês produziram, pelo que eu entendi, fala um pouco disso, né, da ciência básica até chegar lá à ponta, à clínica, e vocês também conversaram com muitas pessoas. Conta pra gente um pouco. Foi, eu fui entrevistar todos eles, né? Como interessada maior, eu fui apertar o pessoal por aí afora. E foi muito interessante, assim, ver a qualidade do conhecimento que é produzido. E realmente a gente precisa dessa conexão. A conexão lá da pessoa que vai pegar aquele gene que não está associado a nenhuma doença e vai começar a associar aquele gene a uma doença, vai começar a ver qual é o impacto, e tem pessoas muito boas que fazem isso, até aquelas pessoas que vão manufaturar, escolher qual é o melhor vírus, qual é o melhor método, qual é a melhor coisa, até aquelas pessoas que vão chegar, aqueles médicos que vão acompanhar a aplicação mesmo num teste clínico, o recrutamento de pacientes, né? Ver as motivações dos pacientes, as condições éticas para que aquilo aconteça com respeito, né, a todas as pessoas envolvidas. E isso acontece no Brasil, só que hoje a gente ainda tem, assim, como eu comentei, né, a gente ainda tem um foco na clínica, porque a clínica acabou aparecendo mais rápido, porque fora do Brasil já temos muitos,
né, já temos muitas opções de terapia gênica para muitas condições. Né? Se você for no centro, o Hemocentro, a gente foi ao Hemocentro da Unicamp, né, que é um dos pioneiros no Brasil de testes clínicos em terapia gênica para hemofilia. Doutora Margarete Ozero, doutora Gabriela Yamaguchi. Né? Doutora Gabriela também nos acompanha aí nos eventos. E lá eles já fizeram vários testes em pacientes brasileiros. Então, assim, a gente tem muito mais representação lá no clínico, porque os nossos médicos foram fora do Brasil pegar a tecnologia que estava lá, então foram oferecer, vamos dizer, entre aspas, né, o nosso potencial de pacientes brasileiros para serem testados. E aí a gente participou, a gente tem vários exemplos no Brasil, né? Mas não temos uma droga desenvolvida aqui do início ao fim. Então a gente caiu naquela discussão de vamos pagar ou não vamos pagar. Hoje o Joselma está, se não me engano, em torno de 6 milhões, né, pelo SUS em São Paulo para crianças até 2 anos de idade que são diagnosticadas aqui. Aqui em Brasília também tem, né? Também tem esse diagnóstico pelo teste do pezinho ampliado. Mas né? Na Anvisa você tem 8 aprovados. E esses 8, se você tiver uma condição, a gente foi falar com uma paciente, por exemplo, que recebeu num teste clínico para amaurose congênita de Leber, que é uma doença da visão. A perda da visão é progressiva e você perde até os 24, 25 anos. Então, ela recebeu num teste clínico também. Então, foi desenvolvido fora do Brasil. Ela participou quando veio para o Brasil por conta de uma excelente médica, a doutora Juliana Salum, que participa também do documentário. E melhorou muito a visão dela e os outros pacientes também. E ela já era muito mais velha. Mas você vê, tem essas representações. A gente precisou cavar para achar quem lá na ciência básica sabia de CRISPR. Quem sabia fazer lá no laboratório? Achamos, e foi muito bom conversar com eles. Quem sabe fazer aqui no meio, que é o que a gente chama de ciência translacional, que é pegar o que o pessoal aqui descobriu e sabe transformar isso aqui numa medicação. Aqui tem menos gente. Então, assim, infelizmente felizmente temos a doutora Caide, né, a doutora Caroline Caide, temos também o Albert Einstein, doutor Ricardo Weilich e doutora Priscila Matsumoto, né, que tem linhas lá eles têm uma linha para anemia falciforme e epidermólise bolhosa, né, são condições sanguíneas e condição de pele. E a doutora Carolina Caide, condições neurológicas. Então, foram esses dois polos, basicamente, que a gente conseguiu achar de desenvolvimento nacional de tecnologia. Então, assim, esse foi o documentário, entendeu? Assim, a gente tanto juntou o nosso conhecimento pequeno como famílias, né, em conseguir entender esse universo. Eu vou lá, vamos ver se alguém sabe mais do que eu. Com certeza alguém sabe mais do que eu, porque eu sei muito pouco. Né? E aí a gente foi cavando quem são essas pessoas que estão desenvolvendo isso no Brasil. E montamos em 3 episódios. Doutora Caroline, quais são as perspectivas assim, de conseguir baratear esse tipo de tratamento? Na iniciativa que a gente está agora, na pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente já conseguiu resolver o problema da ciência, porque quando a gente foi desenhar, né, a tecnologia, essa ideia do transporte, a gente pensou ele em plataforma, que você, quando pensa em plataforma, é um único carro que leva várias, então você consegue trazer esse acesso. E a vantagem é que o fato de você ter essa plataforma, você consegue desenvolver num único lugar de manufatura, o que também ajuda a trazer o acesso. Né? Agora a gente precisa resolver o outro problema, que é a fonte de financiamento para desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. E essa fonte de financiamento, principalmente do governo, né? Porque é um dinheiro que é barato, vamos dizer assim, porque a gente não precisa depois devolver para o fundo de investimento ou outras iniciativas esse lucro. Como não tem lucro envolvido, é desenvolvendo a tecnologia até o final. E a gente, né, tem esse comprometimento de entregar e incorporar isso no SUS no futuro, esse último problema de fomento que ainda não está resolvido. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo. O assunto é vasto, mas deu para a gente dar uma pincelada aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania. Obrigada, Roberta. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa sobre edição gênica está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.